Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast jurídico do Mérito com Elas. Eu sou a doutora Priscila Kogan. E eu sou a doutora Isabela Pari. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais, @do Mérito com Elas. Isso aí, estamos no TikTok, Instagram e aqui no canal do YouTube. Hoje recebendo o nosso convidado ilustríssimo, o Dr. Edmar Mello. Muito obrigada pela sua presença, uma honra lhe receber. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite também, né, de vocês aí que tá recebendo a gente aqui. Obrigado pela sua parceria, né, Pri, obrigado mesmo, estamos aí, né. Como se diz, né? Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. Tá preparado pra gente poder entrar na trajetória do mérito da sua vida todinha? Já tomei uns calmantes, tá tudo certo. Já tomou um Rivotril hoje. Isabela vai lhe fazer umas perguntinhas, né, Isa? Estamos preparados. Vamos lá. O doutor Edmar, ele é bacharel em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no ano de 2005. Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo em 2018, sócio do escritório Mota e Mello Advogados, formado em locução e radialismo pelo SENAC, habilitado desde 2014, DJ, professor de artes marciais, marido, pai, tudo. Um pouquinho de tudo, né? Um homem mil e uma utilidades. Cozinha também ou não? Não, esse daí eu não... Tá. Não. Calma que ele deixou alguma coisa para os coleguinhas, peraí. Eu só sei fazer o kit sobrevivência, só. Doutor Edmar, nascido e criado onde? Pois é, né? Minha historinha começou aqui em São Paulo, nasci aqui em São Paulo, mas com 6 anos eu fui para Baixada, fui criado no litoral. Que delícia! Na Praia Grande eu fiquei dos 6 até os 19 anos, né? Olha! Trabalhei lá, estudei, né? Até o ensino médio, né? Hoje, né? E com 19 anos eu vim para São Paulo, para Santo André, né? Vim para cá, para Santo André. E aí comecei a trabalhei num banco, né? Foi bancário. Só um pouquinho de tempo, 30 anos de bancário. Nossa! Sim, 30 anos. E aí casei, né, aqui em Santo André, tenho um filho de 23 anos, já tenho meu filho, trabalha lá comigo no escritório, já é formado em Direito também. Advogado. Tá estudando para passar na ordem, mas agora é só um detalhe, né? É muito difícil, mas é um detalhe, tem que estudar. Tem que estudar. Mas, graças a Deus, já está formado aí, né? Então, assim, tá mais tranquilo. Eu quero aproveitar aqui e falar que o doutor se formou na mesma faculdade que eu. Vocês que legal. Eu sou o bichete do doutor. E eu fui a segunda turma, né, do antigo IMES, né? Hoje é USCS. Hoje USCS. Eu sempre falo IMES, porque o pessoal não sabe o que é USCS, né? Então eu falo sempre assim, eu me formei no IMES. Sim, eu fui a segunda turma quando o curso foi reconhecido, né, pela ordem, né, pelo MEC e tal. Então a gente foi a segunda turma, foi muito legal, né? O ensino que foi passado pra gente ali no IMES foi assim, coisa que a gente guarda pro resto da vida, né? Eu fui a turma 20. 20, nossa. 20. Mas quando eu estava no primeiro ano, eu ainda tive aula com alguns professores que eram lá do comecinho. E logo depois eles se aposentaram. Eu tive aula com o Sanger. Sanger. Com o San Girardi. Com a Neide, de Sociologia. Acredito que eram os professores que também davam aula no início, né? Tinha o Gil, tinha o Vander. Não sei se você teve aula com o Vander. Eu estudava de manhã, não cheguei a ter aula com o Vander. A Estela, que também... A Estela, sim. Todo mundo amava a Estela, né? Uma professora... Eu não sei se ela está como coordenadora ainda lá do Não, agora IMES. tá a Sinira. Não sei se você chegou a ter aula com a Sinira de empresarial. Época, não. E me diz uma coisa, enquanto você quando você falou, o direito, vou fazer uma faculdade e vou escolher o curso de direito. Em que momento aconteceu isso na sua vida? Pois é, né? O direito, ele entrou então, na minha... você estava imerso no banco, sim, né? Sim. Eu era bancário, né? Então, assim, o que aconteceu? Com o passar dos anos, né? Eu já não era tão jovem, né? Quando entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade, eu tinha 30 anos, né? Tá. Então, o que eu pensei? Para mim, entrar numa faculdade e fazer um curso, um curso técnico, alguma coisa que eu necessitasse aí de ter um vínculo trabalhista em alguma empresa, com
a idade ficaria um pouco mais difícil, né? Então eu optei numa profissão liberal, onde eu também ali pelo banco atuava muito como preposto, como representante ali em audiências, então eu fazia muito essa parte, né? Preposto em audiência trabalhista, civil, consumidor. Então, né, a gente vivenciava ali muito o direito próximo da gente. Aí eu optei em fazer a faculdade de Direito, né? Entrei no IMES, naquela época eram 100 vagas, consegui entrar na primeira chamada, né? Depois de muito tempo sem estudar, fiz ali um cursinho preparatório, consegui ingressar na faculdade. E fui direto, né? Fiz os 5 anos aí, ralando, trabalhando no banco. Tinha o meu filho pequeno, meu filho nasceu, eu entrei na faculdade em 2000, meu filho nasceu em 98, então o meu filho tinha 2 anos, então eu chegava da faculdade, às vezes ele estava acordado, brincava um pouquinho, colocava para dormir e continuava Eram estudando. 3 turnos, né? 3 turnos. O banco, a faculdade em casa Pois depois. Meu único tempo de dormir era, às vezes eu dormia no carro quando eu ia de manhã, assim, parava no estacionamento, dava uma cochiladinha, mas eu vivia com sono, né? Porque você não dorme, né? Não. Infelizmente você tem que trabalhar e estudar, é muito sacrificante, né? Maravilha. E aí, você fez os 5 anos de Direito Sim. e resolveu Prestar a ordem. Sim, sim. Já era FGV, não? Não, na verdade, assim, quando eu terminei o curso, né, a minha meta era passar na OAB, né, então eu comecei a estudar, prestei 1, 2 vezes, não consegui, né, aí na terceira vez eu passei para a segunda fase, naquela época você tinha a primeira e a segunda, se você reprovasse na segunda, você começava tudo de novo. Aí eu passei para a segunda fase, reprovei na segunda fase, voltei novamente. Aí foi um baque, né? Porque você fica naquela expectativa. Luta, né? Não, Expectativa, Mas aí depois eu estudei mais, eu fiz um curso preparatório, né? Deu uma boa focada mesmo para passar. Aí consegui passar tranquilo. Fez segunda fase em qual matéria? Direito de trabalho. Não, assim, é Sempre me unânime. identifiquei com direito de trabalho, Os né? convidados ou fazem trabalho ou penal, nunca fazem outra matéria. É bem unânime. Até porque você estava na área também, É que né? assim, eu me identificava muito com o trabalhista, né? Até Sendo em termos de... participava, eu fazia né? muita audiência trabalhista. Era o seu dia a dia, Era né? o meu dia a dia. Então, assim, eu assimilava muito a matéria, né, em si, né? Os problemas de trabalho e tal. Então, foi muito mais tranquilo para mim. Apesar que eu sempre falei, eu vou prestar penal. Mas quando eu terminei a faculdade, não é que você perde um pouco aquele glamour do penal, né? Não é isso. O penal é muito legal e tal. Na teoria, mas na né? prática você sente uma dificuldade, né? Para você militar na área penal. Então eu falei, trabalhista tá mais perto, tão mais fácil, mais familiarizado. Então optei em fazer trabalhista. Direito do trabalho, quem te deu aula na faculdade? O Zé Ribeiro? Foi o Zé Ribeiro. O Zé Ribeiro. Até esses dias eu encontrei ele, não mudou nada, continua o mesmo jeitão dele, sossegado. Sim. O Zé Ribeiro, gente boa. Um cara, gente finíssima mesmo. Fiz com ele, fiz com o Dr. Marco Antônio aqui no curso da Proordem, né? Ele fez um não preparatório aí para a OAB também, muito gente boa, ensinou bastante coisas assim, para passar na prova, né? E até mesmo para você militar na área trabalhista, né? Porque também não tinha tanta experiência assim, né? E foi muito válido, né? Gostei muito da área trabalhista e, assim, graças a Deus que eu optei por essa área, que é o que hoje me dá o sustento, né? E tira nosso ganha-pão do dia a dia aí, né? E você chegou a estagiar? Olha, nunca fiz estágio, nunca fiz estágio em escritório nenhum. Meu estágio foi... ser preposto do banco. Foi isso, ser preposto, né? Minhas audiências, eu entrava como preposto, observava muito, né? O dia a dia dos advogados. E depois que eu saí do banco, aí eu coloquei... Então, aí você precisou tomar uma decisão, Pois né? Não tinha como não tomar essa decisão, né? Vou advogar ou não? Então, não tive muitas opções, né? Eu tinha que advogar, porque primeiro que era a profissão que eu tinha, e a idade também já não era tão jovem, né? Para mim poder me arriscar no mercado de trabalho, falar assim, eu vou entrar numa empresa, vou arriscar... Até mesmo porque o bancário, né, não é uma profissão hoje, é muito mal vista no mercado de trabalho, né? Um ex-bancário, ele não é uma profissão, por exemplo, como um mecânico, como um engenheiro, né? Ele é um bancário, ele só trabalha em rotinas bancárias. Então, fora do ambiente bancário, você não consegue
militar em nenhuma outra esfera se não ser banco, a não ser banco, né? E eu não era um gerente comercial, eu não tinha clientes, eu não tinha carteira de clientes, eu não trabalhava com produção. Eu era da área administrativa, então eu não tinha esse feeling de ter uma carteira, ter clientes. Então eu fazia a parte operacional em tudo, né? Desde a abertura até o fechamento da agência era comigo. Então a responsabilidade de RH, essa parte toda eu que auxiliava tudo. Então, quando eu saí do banco, eu falei, gente, não adianta, né? E outra, bancário é uma profissão que, assim, é exaustivo, Sim, né? sim, eu tive mães de amigas minhas que, nossa, assim, foi... Eu costumo dizer que hoje, né, o bancário, infelizmente, o gerente que você vê hoje bancário, ele é um vendedor, né, de produtos. Não existe mais aquela figura do gerente, que era o cara que, precisa de alguma coisa, o gerente assinava, dava aquele aval. Hoje não existe mais isso dentro do banco. O banco, praticamente, fica tudo engessado ali dentro e você trabalha dentro de uma rotina que o banco te estabelece. Então, se você não cumpre metas, você não vai atingir o seu percentual ao final do mês. Você praticamente um vendedor, né? Então, a sua decisão é muito limitada, é sempre dentro das normas do banco e dentro de um limite já pré-disponível para você trabalhar. Então, você não pode fugir daquilo. É uma tabulação para você trabalhar dentro daquilo e mais nada. Então, é uma caixinha. Você fica fechado, realmente, né? Não tem muito... limitado ali. Você não tem como expandir a sua profissão, né, em si. Eu já vim de uma outra época que você fazia praticamente tudo manual. Então, eu passei por uma transição muito grande, né? Da parte física, né? Pro digital. Tudo para o mundo digital. Então, eu acompanhei essa evolução, coisa que muita gente não acompanhou. Ficou parado no tempo e esses daí não conseguiram continuar. Foram saindo porque era muito, muito diferente do que era no passado para quando entrou a parte de digitalização, a parte de internet em si, né? O começo da internet, eu peguei o começo da internet dentro de uma estrutura bancária, né? Então, mudou muito, né? Então, muita gente ficou fora, ficou perdido no tempo, né? Então, não consegue realmente dar sequência na sua profissão, infelizmente. Eu acredito que também isso aconteceu muito com os advogados, quando foi para o processo digital, mudou né? Do físico para o digital. Sim. A dificuldade. Acho que, assim, teve transição. uma aposentadoria em massa, né? Eu costumo dizer que hoje o advogado, ele tem que estar antenado, né? Vamos dizer assim. Porque não é só você ser conhecedor do direito, ser conhecedor das leis, mas você tem que conhecer sistemas, você tem que conhecer como fazer uma digitalização, como protocolar no PJE, né? É como você... Comprimir PDF. É como você protocola em diferentes tribunais, né? Exato, cada um com a sorte de quem atua no trabalhista é que é PJE, né? Sim. Mas agora, tem estados que mudam. Você tem que se habilitar, às vezes o procedimento é um pouquinho diferente. O sistema do STF, que é aquela loucura, né? Senador próprio. Sim. E é tudo... E assim, né? Como eu nunca fiz um estágio, né? Eu não tive, assim, um advogado que ficasse do meu lado me ensinando. Então, como é que eu aprendia? Vendo, lendo, e indo atrás, vendo vídeo, indo nas audiências, sentava lá, ficava vendo a audiência. Entrava, porque parece que não, mas isso te ajuda muito a te dar o feeling, né? De como a prática do dia a dia. Como você chegar numa audiência, como falar com o juiz. Dá uma segurança, né? Sim. Então, assim, basicamente você vai aprendendo com a necessidade, isso é fato. Aí saiu do banco e abriu o escritório. Abriu o seu escritório, Isso, Quando eu saí do banco, aí... advogado autônomo. Eu comecei a militar, né, sozinho, mas bem de leve, assim, né, bem pouco. Aí tinha um colega que já estava com um escritório, aí ele me chamou, vem pra cá, porque eu não trabalho, não faço... eu só faço previdenciário e tal. Então, a gente decidiu montar o escritório, né? Casou perfeitamente, trabalhista e previdenciário. Sim, só que assim, eu não manjo muito de previdenciário, não. Ele que faz toda a parte previdenciária, eu faço trabalhista e civil, né? Eu faço as duas áreas, mas assim, com ênfase mesmo na trabalhista. Civil, assim, o que mais aparece é família, e eu já não gosto muito de fazer família, né? Porque, assim, os atritos, assim, principalmente família, é muito difícil de você lidar, né? E às vezes você tem que ser muito frio em estar ali mediando ou fazendo ali uma ação, assim, de alimentos, assim. E a gente vê muito... São relações pessoais, divórcio, família inventário, filho,
filhos, é difícil. E eu assim, mesmo, eu sou pai também, né? Então a gente tem o amor, né, pelo filho. E às vezes a gente vê que o pai não tem o amor pelo filho, né? Ele vê o filho como um encargo, como né, um ônus. Isso é muito triste, né? Ou usa como troca. E a própria mãe, às vezes também. Então isso daí é uma relação que a gente, como profissional, né, da área do direito, você tem que ser muito frio nesse ponto para você não se envolver tanto, né? Apesar de que às vezes você se envolve, não tem jeito. Não tem jeito. Mas assim, a gente procura fazer a parte profissional, né, sem se envolver e tentar mediar da melhor forma, tanto para um ou para outro. Né? Que é uma coisa que a faculdade não ensina, né? Não. Infelizmente. Exato, não. Você não conseguir. Essa é a parte prática que os livros não Na verdade, trazem. hoje o advogado, ele não é só um operador do direito, ele também passa a ser um psicólogo, né? Isso. Ele Tudo, tem que né? atuar como conselheiro, às vezes a pessoa Mediador. já chegou as pessoas para fazer o divórcio, conversando, desistiram. Né? Então existem essas situações assim que você acaba atuando também como um mediador ali, né? É muito, muito interessante, né? Muito interessante. Aí conta pra gente, você vai fazer pós-graduação, depois... Isso, aí como eu já estava assim, né? Quando o banco começou a ter essa reestruturação de o que aconteceu, né? A parte, aquilo que eu falei para vocês, os gerentes mais antigos, esses profissionais foram saindo porque uns não acompanharam, outros eram vamos dizer assim, uma formatação diferente daquilo que o banco queria. O banco queria um pessoal mais jovem, porque o jovem, ele não tem muito questionamento, né? Então, o jovem, você põe ali, faz isso, ele vai correr atrás e vai fazer. Às vezes, ele não sabe o que é, mas ele vai fazer, né? Então, ele busca buscar, assim, a sua superação. E sem questionamento. E o banco, hoje, a grande maioria, a faixa etária de um gerente, se você entrar em qualquer agência bancária, não estou falando do banco que eu trabalhava, mas em qualquer agência bancária, gira em torno aí de 24 a 26 anos. Né? É mais ou menos essa idade. Então, é um cara que saiu da faculdade, ou está estudando, está no mercado de trabalho, tem um salário legal, porque o banco ele te proporciona um salário relativamente bom dentro do mercado de trabalho, com os benefícios e tudo, tem um horário mais flexível, só que em contrapartida ele te cobra muito, né? A demanda é muito grande para o profissional. E aí, com isso, eu já estava vendo essa transição, eu já falei, vou fazer a pós-graduação, porque para me atualizar com essas mudanças da legislação e tal. E aí, fiz a pós, quando terminei a pós, passou um ano e saí do banco, né? Então, falei, unir o útil ao agradável, a gente teve essa oportunidade de ter, né, que assim, muitos não tiveram. Então, eu não fiquei parado esperando acontecer. Não, eu vou me antecipar para que isso, quando acontecer lá na frente, eu tenha pelo menos uma base, né? Porque muitos amigos meus da minha faixa etária, colegas de trabalho, profissionais aí, estão desempregados até hoje, né? Entraram em depressão, perderam emprego, não tem condições de voltar para o mercado. Então, assim, é muito difícil. Então, eu falei, para que isso não aconteça comigo, eu vou me preparar também. Antes. Né? E eu sempre tive essa visão de pluralidade, né? De ter multifunções, né? Nunca ser uma pessoa focada somente naquilo que eu fazia. Eu vou ser só bancário. Não, você tem que ter outras profissões. E você teve um timing muito bom de falar assim, não, eu vou fazer uma faculdade com curso que eu consigo trabalhar por conta própria, né? Porque eu acredito que o pessoal que trabalha no banco pensa em fazer contabilidade, administração, até um comércio exterior, algo assim, né? Que são profissões que, querendo ou não, você tem que estar empregado em algum lugar, né? Sim, vínculo com alguma empresa, alguma coisa para poder exercer. E o profissional liberal, você é advogado aqui, você é advogado na praia, você é advogado fora do estado. Então, em qualquer lugar que você chegue, você tem o seu trabalho para você desempenhar a sua função. Tem liberdade geográfica, né? É muito bom. Então, isso é muito bom, porque... Fora os braços, né, do direito que você pode... Você poderia não estar advogando, mas poderia ter prestado um concurso público. Ou poderia estar trabalhando como empregado, como advogado empregado em algum escritório. Você tem possibilidades, né? Podia estar dando aula. Também.
né? Tenho muitos amigos que são professores, dão aula, né, na área do direito, que terminaram a faculdade comigo, hoje não militam na área, mas dão aula, outros estão trabalhando em empresas, né? Isso são várias possibilidades, é um leque, né, que se abre. E isso é muito bom, né? A profissão, o direito, apesar de estar saturado, a gente vê que realmente é uma profissão que, se você for colocar na balança, né, tá muito saturado. Muito advogado, né? O mercado tá infelizmente tem bons e tem maus profissionais, né? A gente sabe disso. Mas, assim, a gente vê que ainda tem uma boa gama de serviços que você pode estar fazendo, né? Estudando, prestando um concurso, né? Então, tem várias opções. Basta você querer, né? Eu acho que isso daí a gente não pode esperar que o negócio vai cair no seu colo. E me diz uma coisa, papai influenciou pro filho fazer direito? Não, eu não queria que ele fizesse direito. Verdade. Minha mãe falou a mesma coisa, eu não queria que ela fizesse. Eu falei pra ele, ele chama Eduardo, né? Falei, Eduardo, faça aquilo que você gosta, né? Ele era muito bom em desenho, nessa parte de técnica de desenho, ele gostava muito disso quando jovenzinho, né? Não que ele não seja, né? Mas mais jovem assim, ele gostava muito de desenho. Falou assim, vai pra essa área, né? Técnica, vai um web designer, mexer com essa parte de jogos, aí que é o futuro, é isso, né? Aí ele falou, não, pai, mas o tio dele também é advogado, né? Então ele, então, aí a mãe influenciou um pouquinho, né? Mais do que eu, com certeza. E aí ele também, por si só, ele é muito formal. Ele é muito mais formal do que eu. Meu filho, ele não anda nem de bermuda, chinelo, ele é assim, super formal, anda de terno, gravata. Nasceu advogado. Sim, o cabelinho sempre arrumado, assim, todo bonitão, assim, sabe? Então ele gosta daquilo que a profissão se encaixou bem nele, né? Lógico que falta experiência de vida porque a juventude hoje é difícil, né? Ele não tem essa experiência de vida. Que é o que eu acho que para você ser um bom profissional, não é aquilo que eu falei. Não é só ter a técnica, mas sim a experiência. Isso é o diferencial hoje no mercado, né? Para você ter essa vivência, às vezes de você conversar com uma pessoa, saber conversar com o juiz, saber conversar com outro advogado que está do outro lado, não como um adversário, né? Mas como um colega de trabalho. Exato. Né? Então, muitos não pensam assim. Às vezes o cara chega, não fala nem com você, sabendo que você é a mesma coisa, que eles estão no mesmo barco. Tá com interesses apenas em lados opostos, mas o destino é o mesmo, né? Ou chegar no fim do litígio ali, né? Eu acho que esse é a principal coisa. A gente sempre fala isso, né? Nos programas a gente comenta. Que não é um ringue, você não vai nocautear o advogado da outra parte, você né? ser educado com o coleguinha é muito bem-vindo. Eu acho que muitos não pensam assim, infelizmente, né? Eu acho que a profissão em si, tem alguns que são muito, achando que estão numa esfera superior. Não é, a gente não sabe que não é. É o dia a dia, a gente vê a luta que é ser advogado, né? Não é tão fácil como o pessoal pensa, não, advogado... Parece. Não é igual em série, né? Não. Aqui no nosso país, a gente sabe que a dificuldade é muito grande, o sistema é muito difícil, é muito moroso, a gente tem uma dificuldade muito grande para você militar na área do direito, né? Eu costumo dizer que é um dia por vez, né? Sim. A gente não dá para você fazer uma perspectiva a longo prazo, você trabalha o hoje sempre. A gente sabe que a gente vive num país que trabalhar com a administração pública não é fácil, né? A gente trabalha com o judiciário, por exemplo, médicos que trabalham com o SUS, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? E o cliente, às vezes, também não tem muita paciência. Né? E não entende. A gente fala, olha, não é no nosso tempo, é no tempo, às vezes, do juiz, né? Do judiciário, ele anda de um tempo diferente do que as nossas vontades, né? Sim. E outra, né? Às vezes, você tem que entender o seu cliente. Às vezes, você pega um cliente que ele tem uma condição de esperar. E aquele que não tem. Não tem. Né? Exatamente. Porque às vezes você entra com uma ação, vou falar na área trabalhista, onde a pessoa está desempregada, está passando necessidades, e aí a empresa vem com uma proposta que você vê que é irrisória, né? Mas a pessoa está necessitada. E você vai falar, não, vamos brigar, vamos para cima. Às vezes o cara fala assim, não, doutor, eu preciso disso para mim sobreviver. E aí, você como profissional, você vai... não, mas você não fecha o acordo porque você vai ganhar mais. Cada caso é um caso. Mas o cara precisa do dinheiro, a conta estourada. Tá? Então, assim, são várias situações que, às vezes, a gente que está ali no dia a dia, você
tem que ouvir as duas partes. Você não pode ser o dono da ação. Você está ali como operador, mas não é o dono e nem pode decidir. Eu penso assim, sempre a gente tem que dar os dois lados para o cliente, né? Olha, você pode ser isso, mas vai demorar tanto. Se você aceitar isso, é isso e acabou. Então ele tem que decidir também, né? Não posso eu decidir por ele. Não, claro. Não, eu digo em relação a, por exemplo, quando a gente entra com uma medida liminar, uma tutela, tal, a gente explica para o cliente que às vezes é uma medida urgente, que aí ele entende que, tipo assim... Que em tese em 48 horas tem uma decisão. E não é bem assim, porque o juiz... Mas não cumpre esse prazo, exatamente. Deveria funcionar assim, né? A gente sabe disso, né? Mas não funciona, né? Às vezes você tem que vai lá fazer um despacho com o juiz, ele não te atende, isso é verdade. A gente sabe que o juiz não tá na vara. É difícil, né? E às vezes você sabe que há uma má vontade de ajudar, né? Porque assim, eu penso, não é o advogado, você tem que ajudar a uma pessoa que está necessitando. Um cidadão, né? Que está O necessitado. advogado em si ali, ele é só um representante. Né? Ele só está, assim, utilizando... Ele está representando, né, o cliente, né? A necessidade. Ele está levando para o poder público tomar uma providência. Porque a gente sabe que a pessoa não tem condições de chegar até a solução. Então, tem que fazer aí o pedido, né, para o poder público intervir. E aí você conseguir sanar pelo menos uma parte desse problema. Mas é muito difícil. A gente sabe que os prazos aqui no país não é igual lá fora, que você vê na televisão. Chega uma testemunha-chave, vamos resolver. Não é igual assim, novela. Tem prescrição depois de 25 anos. Fatos novos. Pois é, né? As pessoas pensam que vai tirar uma carta da manga, né? E não é assim, né? A gente sabe. Estou muito curiosa para saber sobre a outra profissão. Exatamente. Do doutor. Agora eu vou fazer um parênteses. Eu conheci o Ed, que para mim não é Edmar, é Ed Mello, como DJ, né? Em meados, eu acho que de 16, que quando eu comecei a me inteirar mais da galera do Flashback e a sair com o pessoal, e a gente tem uma galera bem bacana, né? Eu já ouvia falar, mas eu falava, não pode ser. Será que eles são tão unidos assim? Nossa, é uma família. Sim. É uma família, a galera do Flashback viaja junto, um vai no aniversário do outro, todos prestigiam as festas dos DJs amigos. Então, assim, pra gente que tá vendo de fora, não parece que tem aquela competição. Parece que todo mundo quer prestigiar o evento de todo mundo. Sim. E foi assim que eu conheci o Ed, que é amigo de um grande amigo meu, que é o Wendel. Beijo, Wendel. Paquetão. E aí, essa segunda profissão. Na verdade, não é bem uma profissão, né? Vamos dizer, é um hobby, né? Que eu gosto, né? Muito de música, sempre gostei. Mas faz muito bem. É profissão, sim. A gente gosta muito, demais. A gente, né, gosta... Bom, isso desde a minha adolescência, sempre fui envolvido em bailes, em festas, em músicas, né? E aí, fui comprando equipamento e tal, fiz curso e tal... Então, a gente começa a tocar, vamos tocar num churrasco, vai tocar no aniversário, e vai fazendo isso aí, você começa a tocar vai tocar numa casa noturna. Aí o pessoal começa a chamar. Eles viraram profissionais do acaba negócio. Tocando aqui, toca ali, toca aqui, e acaba você, né, virando ali uma referência para alguns, né, as pessoas gostam, te seguem, não, eu quero que você toque tal música. Você acaba conhecendo a galera, né? Uma galera diferente, a galera do passinho, que gosta de dançar. Né? Que não tem nada a ver com essa coisa formal que a gente trabalha aqui, né? De terno e gravata, é uma coisa muito mais... apesar de ser um pessoal mais velho, né? Digo assim, de 30 para frente, assim, a grande maioria. Mas é uma galerinha que viveu aí anos 80, anos 90. Então, eles viveram essa época da disco, época de danceteria, né? Coisa que não existe hoje mais, assim, se você for olhar, né, a sua juventude hoje, você não tem mais essa referência musical.
Então a gente traz de volta, né, com essas músicas que marcaram a época, assim, danceterias como Sunshine, Estúdio 54, Colores, como você falou, que era um black music, né, aquela coisa mais focada na black, né, eram segmentos, black music, flash house, o rock, né, que até hoje não morre, né, o rock continua aí, as pessoas são referendadas ali no rock mesmo, não tem jeito, né, enraiza mesmo, e o flashback em si, os passinhos, a galera que gosta de dançar. Então, enfim, a gente não, eles agrega são demais isso. nos passinhos, gente. A gente ganha um mimo, vamos mostrar Não, que eu vou olha abrir. aqui. Copinho personalizado, CD com músicas. Vou abrir aqui, porque eu achei pagode, muito flashback. fofo. A gente... Vamos ter vários estilos aqui pra ouvir. É para você colocar e viajar, né? Você vai pegar uma estrada ou vai ficar em casa sem... Põe um CDzinho, você vai curtir boa música. Não, e vocês fizeram... É uma graça, olha. E vocês fizeram já vários eventos pra várias pessoas. Eu já vi evento no Aramaçã, evento numa outra danceteria que eu não vou lembrar o nome, mas que reúne um público bem considerável, hein? Aqui no ABC a gente tem vários DJs de referência, assim, né? No segmento flashback tem... que trazem aí festas no Aramaçã, festa aí no 1º de maio. No Tênis Clube. Clube, né? Tem o Cezinha, que era da Sunshine, né? Que é um cara que tá aí também, militando aí como DJ mesmo, né? Tá sempre aí. Tem o Wendel, né? Tem o Wendel Mariano. Aí na Zona Leste, o Wendel, o Nadson estão sempre ali também fazendo festas aí pro pessoal da Zona Leste. Tem o André Silva em São Bernardo ali, né? Então, existe ainda um público muito forte ainda do flashback, né? Então, e esse pessoal... é bem fiel, né? Fiel, eles gostam de ir e tal. E a gente vai, faz as festas, bagunça com a galera, né? Tudo. Mas, assim, eu não tenho, assim, se você falar assim, eu toco... Não, é difícil ter assim, uma rotatividade muito grande, né, de DJs. Então, a gente toca um pouquinho, uma vez numa festa, num aniversário, às vezes numa casa que você vai, faz uma brincadeira, lá toca um set. Mas não é uma profissão onde eu ganhe sobre isso daí, né? Não é que eu vou investir em ser DJ... Porque, assim, infelizmente, é uma profissão que não é tão valorizada, apesar de ser o DJ ser uma pessoa muito importante numa festa. Eu já fiz casamentos, já fiz aniversários. Mas, assim, é muito trabalhoso. É muito difícil, o retorno é muito pequeno, né? E o risco que você corre com equipamento, você sai com um equipamento, às vezes com 30 mil reais de equipamento para você ganhar 300, 400 reais numa festa. É o que então pagam. Não aspira a ser um DJ. A gente toca mais para ter pelo assim próprio prazer, né? Prazer, né? E ver o público e você trazer aquela alegria para o público, né? Porque é diferente, né? Às vezes eu costumo dizer que quando eu vou tocar, às vezes eu sei a música de cada um. Porque fulano gosta de tal música, ciclano gosta de tal música. Então você toca aquela música que o cara gosta, que a pessoa gosta, ela se sente importante, né? Porque você tocou, você fala o nome da pessoa. Então ela sente aquela emoção, né, de estar ali sendo valorizada, né? Isso é legal de você ver o retorno que essas pessoas trazem para você. Então às vezes você sai gratificado por isso, né? Você fica bem assim leve, né? Você traz ali músicas, o pessoal dançar, se divertir. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Agora você já sabe. Porque assim, é muito inusitado advogado e DJ. Sim, é muito diferente, né? Porque são mundos completamente diferentes. Muito diferente, né? Às vezes tem muitas pessoas que me conhecem como DJ e não me conhecem como advogado, né? E vice-versa também. Então, quando você me vê assim, às vezes as pessoas me vê de terno e gravata e falam, nossa, que diferença, sério, né? Mas que eu falo pra pessoa, né? Você, como DJ, você é um personagem, né? Como advogado, também você é um personagem, né? Mas na verdade é que assim, você é mais formal, você precisa ser formal. No DJ não, você tá ali, você tá se divertindo, você tá trazendo alegria. E às vezes no direito você entra numa briga, num litígio, então você tem que ter essa
parte séria da coisa, senão não dá, né? Você não vai poder brincar. Quando eu tenho audiência, eu tenho alguma coisa na rua, né, que tem que se vestir mais, assim, né? Eu falo que eu estou fantasiada de advogado. Hoje estou com a minha fantasia de advogado. Sim, sim. Mas uma coisa que me trouxe muita segurança, né? Principalmente para você desempenhar o papel de advogado, entrar em audiência, conversar, falar com as pessoas. A parte de DJ, de locução, essa parte assim, ajuda muito, me ajudou muito, né? Porque você entra numa galera, às vezes tem 200, 300 pessoas, você tem que falar. falar para todos eles, você tá ali, todo mundo tá te olhando, então você não pode ter vergonha, não pode ser acanhado, você tem que ter liberdade para falar, tem que ter jogo de cintura para sair de uma situação, às vezes para uma música, você tem que pôr outra. Às vezes você põe uma música, a galera não gosta, sai o pessoal da pista, você tem que já mudar a música para outra turma. E assim você vai também trazendo pro direito. Às vezes você chega num lugar onde você olha pro juiz, o cara tudo totalmente sério. Você faz uma pergunta, ele já te dá uma no meio. Aí você tem que saber... Ter o jogo de cintura, né? Saber sair, né? Saber conversar, brincar, tentar tirar, dar uma desconcertada naquilo para você poder... fazer a sua profissão. E querendo ou não, como DJ, né? você ficou, né? Você acabou desinibindo, porque é uma profissão que você tem que estar ali e tá todo mundo olhando pra você. Sim. Você é o centro das atenções, né? Eu imagino que também bancário é uma profissão também muito formal, também. né? Então, sim. assim... Mas, assim, meu íntimo, assim, eu sou muito, assim, de brincar com as pessoas, né? Às vezes a pessoa olha pra mim e fala assim, nossa, você é muito sério, assim, né, e tal. Mas não, as pessoas que me conhecem, assim, às vezes falando, assim, falam assim, não, mas quem vê diz que ele é sério, mas eu sou um cara muito, assim, de brincar, de conversar, de tirar o gelo, sabe? Mesmo no banco, quando eu brincava muito com as pessoas, de cliente, eu tinha muitos amigos, assim, né? Que até hoje me liga, manda mensagem. Então, assim, eu procuro ser próximo das pessoas, né? Não ter essa limitação, né? Como muitos têm, né? Você pode vir até aqui, só daqui para cá você não pode entrar. Minha vida, como advogado, como DJ, é sempre aberta, né? Então, assim, a pessoa tem acesso à minha vida, lógico, né? Respeitando, né? A privacidade, né? Mas tem acesso de conversar, meu celular e tal. Não tem esse negócio, não vou atender porque tá fora do horário. Meu celular é sempre ligado, então, assim, não tem essa restrição, né? De falar, não, hoje deu 6 horas, não atendo mais ninguém. Não, meu celular é sempre ligado. Eu tenho 2 números, tem um para a profissão no direito, tem uma para a bagunça que é do DJ. Né? Porque a gente tem vários grupinhos de WhatsApp. Então... E às vezes quando eu olho tem assim 1000 mensagens. Sim, eu falo, nossa, a galera fala muito. Não dá para você... Não dá para acompanhar. Não dá. Então você tem que dividir as coisas para não ficar... Senão você não consegue trabalhar, né? E não consegue também se divertir. Então você tem que saber dosar as coisas, né? Não é tão fácil. Agora, voltando para a profissão advogado. Sim. Profissão advogado / pai, né? Que eu quero perguntar. O filho também está indo para a área trabalhista? Não, tem... Ele não gosta de trabalhista, não gosta. Ele gosta mais da área civil e empresarial. É dos meus. Mas ele não gosta de trabalhista. Infelizmente, eu falo para ele, Eduardo, vamos comigo aqui na trabalhista. Ele, não, pai, eu não gosto, eu gosto mais de civil. E falei, eu deixo muito livre, né? Ele fazer aquilo que ele quer. Ele quer prestar a segunda fase em civil. Empresarial. Nossa, empresarial. Eu falei para ele, nem eu faria. Mesmo eu trabalhando com muito tempo com empresa, assim, mas eu não faria, não. Mas é o que ele quer. Falei, só pela lei de falências, né? Pois que é muito extenso, né? Muita coisa. E a empresa, o empresarial no país, aqui no nosso país, as empresas, assim, cada hora tá de um jeito, né? Então... não tem incentivo, né? Para empresas no Brasil. Não tem. A gente sabe que, assim, na faculdade a gente aprende vários tipos de empresa, mas 99% são limitados e o resto é SA, né? Sim, então, sim. A gente sabe. E assim, hoje a empresa nasce hoje, às vezes tem data de validade, né?
Então, assim, é muito difícil você trabalhar. Ainda mais no num período país, pós-pandemia, né? Exato. Pra quebrar. Sim. A gente vê que pequenas empresas, e médias e pequenas empresas estão desaparecendo, né? Não tem saúde financeira para ficar no mercado, infelizmente, né? E é uma realidade que a gente vai ver daqui para frente, né? Esses pequenos empresários aí, eles estão fazendo o possível, mas não tem condições, porque não tem uma política séria para manter aí uma base, né, trabalhista, uma base... Se tivesse um incentivo tributário, já melhorava a situação do empresário, né? Assim, falta um pouco de vontade, né? A verdade é essa, a gente nem quer entrar pelo lado da política, mas a política vive no nosso dia a dia, né? Mas, assim, a gente vê sente os reflexos, né? Cada dia que você faz uma projeção, você não pode contar com o poder público, né? Porque não tem um governo sério que te segure as pontas aqui, como vamos fazer uma reforma trabalhista. Então tá, muda tudo. Não era bem isso que a gente ia fazer, vamos voltar algumas coisas atrás, porque não deu certo. Vamos fazer a reforma da Previdência. Aí vamos... Então, assim, é difícil. É uma instabilidade muito grande, né? Uma hora tá de uma certa forma... É uma insegurança jurídica. Aí chega no STF, muda tudo. Aí passa, sei lá, um ano. Chega de novo no STF, muda de novo. Pois é. A gente vive assim, né? Você não sabe o que pode sair lá da frente, né? Estamos esperando. A gente trabalha... Sabe hoje, né? Como eu falei, trabalha o dia de hoje. Né? Não tem uma expectativa de futuro, né? A gente não sabe. Então, você tem que viver o hoje, só. O dia de amanhã não nos pertence, né? E o advogado, é o que a gente sempre fala, sempre tem que estar se atualizando, porque... Principalmente na época da pandemia, o que teve de medida provisória, que toda hora saía alguma coisa diferente, o advogado, tem que estudar, não pode parar de estudar. Não, eu costumo dizer que a gente, na verdade, você termina a faculdade, mas o estudo continua. Não tem essa de falar assim, não, você parou de estudar. Sempre tem uma coisinha nova que você tem que estar se atualizando. Até as audiências, né, que foram saíram da forma presencial, foram para o virtual. E agora está voltando para o presencial, umas são virtuais, presencial, você tem que, vamos fazer uma virtual, tem que ter equipamento, tem que saber como que você usa um microfone, uma câmera. Um aplicativo. Um aplicativo, né? Porque às vezes você vai fazer uma audiência, o cara está lá no outro lado de São Paulo, né? Por um lado, para nós, como profissionais, é bom, assim, eu vejo assim, essas audiências virtuais, em certos momentos, são muito bons, porque você economiza tempo, economiza ter que se deslocar até lá, né? Às vezes você chegar num fórum e ficar lá 2 horas esperando para uma audiência, você né? consegue fazer outra coisa enquanto tá ali esperando entrar, né? Sim, então isso facilita bastante, principalmente aqui em São Paulo, aqui para você sair daqui para ir na Barra Funda ou daqui para São Bernardo. Às vezes você pega um trânsito, às vezes você pega tudo parado, você, né, com um celular você faz uma audiência. Não, aqui de Santo André para São Bernardo, a Pereira Barreto, você pega travado ali. Dependendo do horário. São coisas que a gente, como hoje, né, mais próximo do direito, você vê que tem situações que você chega em cima da hora, às vezes você sai muito cedo e não consegue chegar no horário. Exatamente. Às vezes, né? Você fala assim, nossa, eu saí 2 horas antes e mesmo assim cheguei com uma antecedência só de meia hora, né? Então é muito complicado aqui no nosso eixo metropolitano São Paulo. Cada hora é uma greve de ônibus, é isso, é aquilo, você não vai de seu carro, você tem que às vezes deixar o carro, pegar o metrô, porque é mais rápido, tá tudo parado. Tirando o valor da gasolina. Sim. E isso daí é o que eu falo, né? Às vezes o cliente, as pessoas que estão contratando o advogado, eles não enxergam isso, né? Eles acham, não, o advogado cobra caro para fazer isso, para fazer tal serviço, o outro advogado cobra mais barato e tal. Bom, eu nem vou questionar essa parte, mas assim, são profissionais e profissionais. O cara que se dispõe a fazer um serviço onde existe aí uma tabela regulamentadora aí da profissão, e o cara está cobrando muito abaixo, né? Fica difícil. A concorrência é desleal, né? E desvaloriza toda a classe. É uma coisa tão... É doído ver, né? É diferente você pode colocar num paralelo a classe médica, né? Tirando os médicos que trabalham na rede pública, que tem aí um sacrifício maior, mas um médico privado, particular,
ele é uma categoria super fechada, né? E é aquilo, você pode sair de um e outro, basicamente. Eles são colegas, respeitam, Sim. né? E eu não vejo eu já tive ações contra médicos, você não consegue pegar um laudo de um médico contra outro. Exatamente. Você não consegue. Posso até estar falando uma besteira aqui. Só se é um mas perito é muito difícil. nomeado pelo juiz. Não chegou a ver, né? Só se é um perito. Só se é médico perito nomeado pelo juiz mesmo. Sim, porque sim. aí é Ele obrigado. É imparcial, ele é obrigado. Mas você contratar um médico, a pessoa teve uma cirurgia onde não ficou legal, precisa pegar. Eles não fazem. Exatamente. Então, assim, para você ver como a classe é fechada entre si. Os advogados tinham que ser assim, né? O advogado não, o cara pega o processo. Não, esse seu advogado errou aqui, vamos. Né? O advogado fala mal do outro é normal, né? Sim. É muito estranho, né? Você vê, isso aí é falta, a meu ver, assim, uma falta de acompanhamento, sei lá, da categoria, fechar mesmo junto, né? Uma coisa assim. Eu acho que cada um atua de um jeito, né? Tem advogados que são muito sozinhos, outros são muito partidários, então assim, é uma categoria que ainda está muito em transição aqui, né? No país, assim. É muito diferente. Por isso que advogado é confiança. Sim. Não adianta. E eu costumo dizer que você tem que ser transparente em tudo aquilo que você faz. Se você não for transparente na sua profissão, você está fadado a fazer um serviço hoje, mas nunca mais essa pessoa voltar ou não te indicar. E outra, a gente trabalha com coisas muito sérias, né? Exato. Muitas vezes é a liberdade da Vida, pessoa. patrimônio. É o patrimônio, né? Às vezes é o patrimônio de uma vida. Sim. Que você tá lá discutindo, que você pode perder, né? Sim. Sempre tem que explicar para o cliente que não existe causa-ganha, né? Por mais que, às vezes, uma probabilidade... julgados, tal, fundamentem você ganhar alguma coisa, você tem que sempre explicar para o cliente que... né? O grande mal é a expectativa, os riscos, né? A expectativa é muito aflorada no cliente, né? Ele tem aquela expectativa de ganhar. E às vezes você tem que trabalhar, né, o emocional dele, dizendo que nem sempre a gente consegue ganhar tudo. Né? Às vezes a gente tem derrotas, né? E a gente às vezes ganha, mas também não leva. E eu falo assim, tem gente que fala assim, não, mas eu não vou aceitar porque eu tenho direito a muito mais. Eu falo assim, tá certo. E tem casos que a pessoa realmente tem. Só que eu falo assim, tudo bem, você pode ganhar, pode levar uma sentença, vou te dar um papel, só que você não vai receber. E aí? Não adianta. Mas ele não vai ser preso? Não. Você vai pegar a sentença, vai colar lá na sua parede e vai ficar lá. É o que a gente fala que cada caso é um caso. E aí cabe ao advogado também, né, ter essa sensibilidade de saber compreender aquele caso e dar a melhor saída para aquele cliente também, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Ele quer brigar até a última instância, até o último momento. E tem aquele principalmente que não. em área de família, né? Sim. Aí depende do perfil do cliente, né? Porque daí já é um negócio pessoal, não importa o valor, nada. O negócio é pessoal, né? Eu costumo dizer que quando entra pro lado pessoal, assim, né, entre as partes, você fica numa linha muito tênue, porque tudo aquilo que você fala, não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. E às você vezes, fica no meio da faixa de Gaza. Sim, é verdade. E assim, das com as toalhinhas quentes para tentar colocar aqui e ali. Sim. Coitados dos advogados, viu? É muito difícil, né? Então você tem que ter paciência, né? Eu costumo dizer que você tem que ter paciência. Não é uma ciência exata que você vai fazer um cálculo e vai sair ali o resultado. Humana, né? Às vezes você chega numa audiência, de um lado a pessoa está calma durante todo o processo. Chega no dia da audiência, ele se transforma. Tá louca, né? E aí você fala, meu Deus, né? Você tenta segurar a pessoa para não falar besteira, mas e não quando dá, o cliente né? vira e fala assim, meu advogado mandou falar. Sim. Aí você não sabe onde Ai, que saia justa. A gente... É pra explicar que você não mandou falar aquilo. Você, assim, né? Obviamente que você faz uma reunião com o cliente antes de uma audiência, né? Orienta, mas você não manda ele falar. Mas tem mas tem muitos advogados que orientam, e orientam errado, né? Pior é isso, que orienta errado. Aí você pega do outro lado, às vezes a pessoa... Você vê situações assim, onde o cara... Você vê que foi mal orientado, ele vai perder. E você fala assim, gente, não tá falando besteira. Ele não pode fazer nada, né? Porque também... Você vai ter coragem de fazer a pergunta? Isso que eu vou fazer. Vamos lá, doutora Isabela. Doutor Ed, com ou sem pasme excelência na petição? Olha,
Eu costumo dizer que eu não me movimento para sensibilizar o juiz, não. Eu não faço isso. Eu acho que eu trabalho na parte técnica, né? Tento fazer a parte técnica sem sensibilizar ele, assim. Eu acho que a gente tem que, lógico, um dia numa audiência, frente a frente, cara a cara com o juiz, você pode até, tendo a oportunidade de contra-argumentar alguma coisa. Uma sustentação oral, às vezes, beleza. né? Unânime entre nossos convidados. Não, teve um que... Teve um só. A maioria é 100. Não, depois que o doutor pasme Diego Petassi falou que não muda, eu já tô revendo os meus valores. Não muda. Sabe por quê? Eu acho assim... E o pasme novamente, excelência. Não, mas assim, não... Mas sabe o que eu acho? O juiz, quando ele pega um processo, como vários que ele já está acostumado a ver problemas semelhantes, eu acho que ele já tem a sua ideia formada. Né? Ele pode até alterar. É como você tem uma sentença de primeiro grau e você... vou entrar com embargos ali para ver se ele... sensibiliza ele. Eu convenço. Não vai virar, né? Já entra com recurso para o órgão superior, porque o juiz, uma vez que ele... o juiz não gosta de embargos, né? De declaração. E eles já colocam lá, protelatórios ou aplicar multa. Sim. Então, cuidado. Não, eles já acham que você tá falando assim, que ele não soube sentenciar, né? Né? E então, sem poesia na petição. Não, sem poesia. Querido juiz. Termos em latim, data vênia. Alguma coisinha assim. Tem que ser para dar uma floreada, vamos dizer. E grosso assim. Não. Então, a gente tem que... E também ser uma pessoa educada, né? Porque é o que eu falo, tem juízes que são muito, assim, sisudos, muito... chatos, né? Vamos dizer a palavra. Mas também tem advogado que é assim. E entra achando que é semideus também. Aí dá um choque de interesses ali, né? Choque de egos. E aí fica chato, né? Porque o cliente às vezes fica olhando, não tá entendendo nada. Briga de gigantes, né? Mas assim, já peguei. Minha primeira audiência foi uma coisa assim, uma coisa que até hoje eu guardo, né? Calma. Que a gente vai entrar na parte dos perrengues. Vou te contar depois. Segura. Então, que a gente vai entrar na parte dos perrengues da advocacia. Você tá virando quadro já aqui no nosso programa. Muitos perrengues na época que você foi bancário. Sim. Depois você tem perrengues da advocacia. Eu quero saber um perrengue como DJ também. Como deve ter perrengue como DJ. Sim, acho que tem pra tudo, né? Pode contar pra gente aí os seus perrengues. Como advogado, minha primeira audiência, né? Que é aquela audiência que você já entra com a mão molhada, tremendo, né? Você ainda é um feto, né? Sim. E aí, do outro lado, tinha uma empresa, uma multinacional, eu como advogado de reclamante, e a juíza, uma juizinha nova, assim, nos 30 anos no máximo, vamos dizer assim. E aí, a juíza ainda era processo físico ainda, né, aquela coisa toda. Aí, ouviu o reclamante, ouviu a empresa, aí a juíza, doutor, vamos fazer um acordo aqui, não sei o quê. Aí a empresa oferecia um valor muito baixo, né? Eu falei assim, olha, não vale a pena, né? Eu falei, excelência, o meu cliente não quer o acordo, né? Aí ela virou pro cliente, a juíza, e falou assim, o senhor está pensando que o senhor vai estar aqui, o senhor quer ganhar quanto? O senhor acha que aqui o senhor vai sair milionário? Aí eu respirei, né? Falei assim, excelência, desculpa, né? Com todo o respeito que eu tenho pela senhora, mas aqui nós não estamos discutindo valores. Primeiro a gente tem que discutir, ver se ele tem ou não direito. Depois, os valores nós vamos discutir lá na liquidação de sentença. Então aqui agora não é o momento de a gente falar valores. Se ele não quer, ele não aceita a proposta, então a gente tem que respeitar, é o direito dele, né? Ele está discutindo aqui a vida dele, ele tem 20 anos de empresa. Então a gente tem que ter respeito pelo profissional que ele era, né, perante a empresa. Aí era uma situação de uma prova emprestada, a empresa tinha fechado, tinha mudado para Hortolândia. Aí ela pegou, mas o senhor está pedindo adicional de insalubridade, a empresa está fechada, como é que o senhor vai fazer? Eu falei, eu juntei aí nos autos, excelência, 3 laudos de perícias, né, de processos anteriores, prova emprestada, está aí. Ela pegou e jogou o processo, falei, qual que é a página? Vê aí para mim porque eu não achei.
Aí eu tinha montado, peguei o processo, achei as páginas, dei para ela. Aí ela falou, tá bom, doutor, então vamos redesignar aí uma perícia lá em Hortolândia, que é onde está a empresa. Falei, tá bom, não tem problema. Aí redesignou para a perícia ser feita em Hortolândia. E como eu só tinha um cliente, né, daí era... a audiência foi marcada para Hortolândia, não tinha perícia porque a empresa estava fechada, aí redesignou a audiência lá para Hortolândia, para ouvir uma testemunha que a reclamada pediu para ouvir uma testemunha lá em Hortolândia. Aí eu peguei, saí daqui, fui até Hortolândia, cheguei lá em Hortolândia, a pauta era só da empresa, né? Aí estava lá sentado e tinha vários advogados lá da empresa. Aí ele falou, doutor, o senhor veio de São Paulo aqui? Eu falei, vim. O senhor tem bastante cliente aí contra a empresa? Eu falei, não, só tenho um. Aí ele falou assim, nossa, o senhor veio de São Paulo aqui só para uma audiência? Eu falei, sim. Ele me contratou, né? Eu vim só para essa audiência. Aí entrei na audiência e a testemunha da reclamada quis ouvir ela, né? E aí as perguntas que eu fiz, a testemunha me ajudou, né? E aí o processo voltou aqui para São Paulo, até foi o doutor Antero, que é um juiz muito referendado, acho que ele dá aula no Legal e tal, e ele era o juiz titular, e na audiência era uma juíza substituta que estava conduzindo. E aí ele que deu a sentença depois. Então a sentença foi totalmente favorável para o meu cliente, ele ganhou todos os pedidos que a gente fez. E aí, isso daí foi assim, foi uma situação difícil, porque quando eu saí da audiência com o meu cliente, ele falou assim, eu vou contratar outro advogado, que eu acho que nós vamos perder. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, vamos esperar sair a sentença. Veja bem. Né? Mas assim, aquilo foi um choque para ele e um choque para mim, né? Porque a forma com que ela tratou, né? E assim, você fica meio perdido, né? Mas assim, a resposta que eu dei para ela não gostou, e é por isso que ela fez jogar o processo, aquelas coisas todas. Mas assim, a gente teve calma para conduzir da melhor forma. Situação, né? Para não brigar. Porque eu poderia ter saído ali, ter falado, não, mas só não tem direito de falar isso, bater boca com o juiz. Coisa que eu acho que assim, a gente nunca tem que entrar num litígio, assim, bater boca. Acho que aí você já perde a sua razão. Não ser fraco e deixar a pessoa montar e falar tudo que ela quer em cima de você. Não, mas você ser preciso naquilo que você fala em todos os cirúrgico, ramos. né? Para parar ali e seguirmos com urbanidade. Sim, porque senão você vai ficar sem ser valorizado e ainda saindo de bobo, né, da história. E outra, assim, teve uma audiência com essa juíza, pode ter outras, né? Pode encontrar ela novamente. Sim. Igual professor em faculdade. Não bata de frente. Não vale a pena. Porque quando você se formar, quem você vai encontrar no dia a dia jurídico? Né? É verdade. A gente precisa sempre pensar que nós não somos sozinhos no mundo, né? Não. A gente sempre precisa de alguém. Ou de um outro lado, um advogado que está do outro lado. Já tive situações que do outro lado estava um colega de faculdade. Então, a gente, às vezes, pode cruzar com essas pessoas aí no nosso decorrer do dia a dia. Então, a gente tem que ter... Chega num consultório médico, às vezes a pessoa distrata um médico, distrata um enfermeiro. Eu acho que isso daí não é legal. Não. A gente tem que ser... Em qualquer profissão. Em qualquer uma, desde o atendente ali de supermercado, já vi situações do cara maltratar a atendente, alguma coisa assim. Coisa que, assim, eu como trabalhei muito com o público, né, assim, eu não gosto disso. Eu acho que, assim, muito triste. Por mais que a pessoa esteja errada, eu acho que, assim, situações de você quiser fazer uma reclamação, vai no superior, faz uma reclamação, mas faz uma coisa certa. Não bater, xingar, fazer barraco, né? Acho que a gente tem que fazer valer os nossos direitos, mas dentro da sua urbanidade, com uma respeito, coisa né? Bem coesa, para não ter aí uma via de fatos aí, sair brigando, batendo boca, né? Que nem aquela frase que é bem famosa na internet, que não adianta ter mestrado e doutorado e não dar bom dia pro porteiro. Pois é. Exatamente. Isso daí é sobre isso. Isso aí é muito corriqueiro, né? Eu trabalho num prédio onde tem vários advogados, médicos. Às vezes a pessoa cruza com você no elevador, ele nem olha na sua cara. Gente, é muito chato isso, né? Às vezes você fala bom dia, a pessoa mal responde, ou às vezes nem responde. Não responde. O seu bom dia vai pro vácuo. Né? Eu chego... Bom dia, mundo.
Eu conheço o nome de todos os porteiros, da tia da limpeza, todo mundo ali eu conheço, todo mundo, né? Então, assim, as pessoas me olham assim, não como, né, me chamam, doutor e tal, mas eu sou próximo a eles. Como ser humano, porque todo mundo é ser humano. Não, eu não sou, o advogado não é um semideus. Advogado é uma profissão, mas eu sou o Edmar, sou o Ed, estou ali. Então eu trato as pessoas com a mesma proximidade que eu gostaria de ser tratado. Eu penso A minha sempre é assim. Ed, ponto final. Agora é um perrengue como DJ, que eu estou muito... Como DJ já passei alguns, até... Ai, já pifou equipamento? Já aconteceu. Já acabou a luz? Já aconteceu num casamento, eu tava tocando num casamento. E aí eu ia passar a retrospectiva, né, dos noivos. E aí o rapaz que me deu a retrospectiva, eu dei um CD na época. E aí o que acontece? O plug, porque você teria que ligar a mesa de som no computador, para o computador transmitir, né, a imagem e a mesa de som, o som, como você tem aqui, né, a parte sonora. Aí quando ele me deu o pino de encaixe no computador, ele quebrou. Aí eu falei assim, e agora? Era a retrospectiva dos noivos, né? Onde ia passar a música, né? As fotos e as músicas. Aí eu falei, e agora? Né? Aí eu peguei o CD, pus lá no projetor. E aí quando começou as imagens, eu fui escolhendo as músicas na hora e fui colocando, de acordo com a imagem, eu fui colocando as músicas. Então assim, quem estava lá no salão... Não percebeu nada. Não percebeu nada. Né? E os noivos tinham o CD com as músicas que foram gravadas, né? Porque era um DVD. Então, mas assim, na hora da festa, não tinha como eu fazer. Então, eu tive que improvisar. Se virar nos 30. Coloquei outras músicas e tal, e ninguém percebeu e deu tudo certo. Né? Já levou calote de cliente? Olha, calote não, porque assim, como eu não toco assim tão profissional, eu fiz alguns casamentos, algumas festas, mas sempre mais pra gente próxima, né? Então assim, então, nunca sabia tive. onde cobrar, né? Que se não pagasse. Sim, mas foi uma coisa bem assim, mais próxima de amigos mesmo. E outra que o meu namorado fala, dever pra advogado é muito burro. É melhor não. Porque você não tem que pagar advogado pra executar. É verdade. Então, as pessoas às vezes não pensam assim, né? Às vezes eles querem dar os calotes no advogado também, né? Tem muita gente assim. Tem. Já passei perrengue também na rádio, né? Que eu faço um programa de rádio. Ai, conta mais. E lives também. E lives e rádio. E na rádio é assim, às vezes a pessoa liga e fala assim, eu queria tal música. Aí eu vou olhar, não tem uma música, né? Aí eu falo assim, tá bom, peraí que a gente já vai tocar. Então, enquanto eu tô conversando com a pessoa, entro na internet, baixo a música, coloco pra tocar. E isso assim, coisa de 1 minuto, 2, você tem que ter tudo isso na mão. Rápido, e vai rolando. Porque o programa é ao vivo, né? Então não dá pra gente fazer edição, cortar e colocar. Tirando isso de música de não ter, já teve perrengue com ligação na rádio? Com já ouvinte? Teve, não, de brigar não, assim, já teve assim, ouvinte mandar uma mensagem, às vezes, aí você correu o risco de colocar no ar sem ouvir. Que tá ao vivo, né? Você coloca, e às vezes a pessoa, comigo, graças a Deus, nunca teve nenhum problema. Nossa, que medo. Mas dá medo, toda vez que você põe assim, né, você fala assim, meu Deus, tomara que não vai falar nada de Já de teve errado, mensagens tipo assim, fulana, volta pra mim, Já, eu ainda te amo. Já teve recadinho do coração, tem. Então isso daí às vezes a pessoa pede uma música, eu queria mandar uma música pra fulano de tal, isso existe ainda, né, o pessoal gosta muito de essa interação rádio-ouvinte, ainda é bastante forte, né, apesar da rádio ser na internet, mas assim, a gente tem um público fiel, que todo a programação tá ali presente e tal, é muito, muito interessante. Eu acho até essa parte da rádio é mais gostoso até do que você, às vezes, estar num público de 300 pessoas. Porque, às vezes, no rádio, a pessoa não está te vendo, a pessoa não conhece você. E, às vezes, a pessoa imagina, faz uma ideia de um personagem, como você seja, porque você está brincando com as pessoas. E no DJ, ele está te vendo ali, ele sabe como é você. Mas no rádio, não. Às vezes, ele imagina. E quando ele conhece a gente pessoalmente, fala, nossa, você é muito diferente do que você fala, da forma com que você brinca e tal. Então, é muito, muito legal essa interação entre ouvinte e locutor, radialista. É bem diferente. Já encontrou algum cliente em algum evento? Já.
Cliente já, sim. Às vezes tocando, já encontrei. Como é que tá meu processo? Sim. Tenho clientes meus que vão nas minhas festas também. A gente vai, a pessoa chega lá, nossa, que diferença, né? Ver se todo sério, chega na hora. Muitos me veem, às vezes, quando eu vou, né? Que às vezes estão muito mais esporte, né? Falando e tal. Nossa, que diferença, hein, doutor? E não sei o que, me chama de doutor mesmo, né? Na própria balada. Mas é muito, muito legal, né? É uma coisa que a gente procura trazer as pessoas para nossa proximidade, para o nosso real, né? Para o nosso dia a dia, né? Isso faz parte. Ai, que legal. Ai, adorei. Eu adorei as mensagens de amor na rádio. Legal. Meu sonho é ganhar um carro. O carro de som, sabe? Ah, sei, Na porta, cheio, todo rosa. Toda mulher gosta disso, né? Aquelas as mensagens do coração, né? O carro, loucuras de amor. Loucuras de amor, né? Isso é legal. Mas com uma declaração gravada por um Ed Mello, com aquela voz, né? Com poema, né? Isabela, pare, compareça à sua janela. Temos uma mensagem do seu amor. Mas você sabe que, de um lado você gosta, ou você quer ter isso daí, mas quando acontece com você, às vezes você fica sem jeito, viu? Porque às vezes já aconteceu, a gente no meio da balada, assim, né, tá tocando, aí para, aí a pessoa manda um recado, assim, né, a gente fala o nome da pessoa, né, o casal, às vezes. Dedica a música. Tipo, a pessoa sumiu, né, a pessoa tá no banheiro. As pessoas ficam vermelhas, parece que se tivesse um buraco entrava no chão, né, e fica tudo sem graça, né, porque a pessoa não espera, né, às vezes... Já teve pedido de casamento, de namoro? Assim, já teve pedido de namoro no meio da balada, já teve, assim. Adoro essas coisas. A gente para a música e dá o microfone pra pessoa, a pessoa se declara pra outra, pede em casamento. Ai, que lindo! Que lindo! O Renato vai assistir isso. O meu namorado fala que eu sou brega, porque eu adoro essas coisas, eu acho lindas essas coisas. Ah, mas é gostoso. Eu penso assim, né? São coisas de uma geração antiga, né? Que a geração de hoje não é mais isso, né? Não vive mais isso. Mas é uma coisa que marca muito a vida da gente, né? Poxa vida, você recebeu uma declaração no meio de uma balada, por exemplo, deve ser uma coisa que, né? A pessoa fica. O coração fica quentinho. É uma coisa diferente, né? Muito diferente, é legal, muito inusitado, né? Vamos dizer assim. Mas faz parte. Super legal. Vou te perguntar seus planos para 2022. Acabamos de sair segundo semestre, né? Ou saindo, talvez, não sei se não ou sim, pelo menos, mas estamos vacinados de uma pandemia. Sim. Em que a gente sofreu demais. Ficamos aí com os nossos escritórios fechados. Sem eventos. Sem festas. E aí eu queria saber quais são os seus planos. A gente tem que agradecer primeiro estar vivo, né? Exato. Ter sobrevivido, né, nessa pandemia. Alguns colegas, amigos aí que foram embora, né? Vários colegas. Então, assim, a gente tem que ser grato, primeiramente, à ciência que conseguiu trazer essa vacina, né? Para a gente voltar à nossa normalidade. Agradecer a Deus também de nos ter mantido, né, em segurança, nossas famílias, né? Pai, mãe. Eu tenho uma mãe de 83 anos também, que a gente sempre com o coração apertado, né, por uma situação de ficar doente ou não, a gente tem que ficar muito próximo. Ela só tem eu, né, eu sou filho único, então a gente tem que estar sempre próximo. Então, assim, para esse semestre final, eu sei que nosso país agora vai dar uma parada, né? Vem eleições, Copa do Mundo, a gente sabe que tudo vai dar uma parada. Mas, assim, a gente tem que procurar trabalhar o melhor possível, estudar, né? Eu continuo estudando, né? Apesar de estar advogando, mas eu estou estudando, quero ver se eu consigo prestar um concurso também, tentar outra coisa, né? Projetos, assim, quem sabe? aí São projetos. Tá. A gente não pode só falar assim, não, agora eu só vou advogar e fim, ponto final. Não, acho que a gente tem que tentar sempre estar se atualizando, tentar, vamos prestar um concurso, vamos ver como é que a gente se sai, para ver como é que tá, como é que você vai se sair, se você consegue entrar numa parte de trabalhar no tribunal, alguma coisa assim, para ver se entender o outro lado, né? Porque a gente está de um lado, quem sabe entrando dentro da máquina, você consegue ver de uma outra forma, né? E isso daí é importante. E é importante ter planos também, né? Sim. Os sonhos que nos eu acho que se a gente não tiver sonho, né? A gente não tem... E agora as festas voltando com tudo.
Gente, as festas agora, assim, cada dia a gente tem um evento, todo final de semana, às vezes é sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo. Tem horas que você fala assim, nossa, tá muito, né? É muita coisa. Mas é que a galera precisa ter isso, né? Todo mundo ficou muito tempo parado, né? Muita gente perdeu, e antes da né? pandemia, a galera do Flashback já é uma galera que gostava de sair quinta, sexta, sábado e domingo. O pessoal sai mesmo. Sim, Eles vão mesmo e param a madrugada. Eu falo, gente, como é que consegue? Só que agora tá mudando um pouco, tá? É uma vitamina. As festas agora do Flashback tá funcionando assim, é das 8 até no máximo 2 horas, porque o pessoal já não aguenta mais, né? Ai, que ótimo. A gente costuma colocar que é a geração Dorflex. Depois de dança, tem que tomar um Dorflex pra dormir. Ah, mas eu meia-noite eu já tô com sono. Eu saio meia-noite eu já tô com sono. Eu quero voltar pra minha casa dormir. A galera é muito animada. Mas tem gente que fica até 4, 5 horas da manhã. Ah, eu sei que uma fica, sabe? A galera é animada demais. Mas é legal, é legal muito sair. legal. Às vezes você sai, fica conversando, não é pra só aquela... de estar... Não, mas você senta com a galerinha. Outros ares, ideia, né? É gostoso. Extrair a mente, é ótimo. Às vezes você fica muito tempo parado dentro de casa, assim, você vai enferrujando, né? Vai te dando uma certa... Não, e o set list que eles fazem é top da galáxia, né? A gente procura tocar aquilo que a galera gosta. É demais. Ó, então já deixa seu canal do YouTube aí. E todas as suas redes sociais. Fala do programa também que você tem. Eu tenho um programa na Rádio Black Finance, toda quinta-feira, das 6 às 8. Eu tenho um programa de rádio mesmo, é aquele rádio tradicional, né? A gente faz uma programação de flashback dos anos 70 aos anos 2000. Toda misturada, né? Desde o black até as românticas, a gente toca rock, toca de tudo. Interação do pessoal no chat, tem um chatzinho, a pessoa entra, pode trocar ideia comigo ao vivo. E das 8 às 10 eu entro na Frequência Máxima, é outra rádio, só que aí pelo YouTube. E aí com imagem a gente faz também as mixagens ao vivo, o pessoal mandando mensagem pelo YouTube, eu vou interagindo com o pessoal, pede música, a gente vai tocando na hora, vai virando. Vai até as 10 da noite. Então, é assim, de quinta-feira, das 6 até as 10 da noite, eu tô aí nas mídias sociais. YouTube, DJ Ed Mello, e na Rádio Black Finance ou Frequência Máxima, Web Radio. Essas duas sequências aí. E como advogado, você tá como no Instagram? Como advogado, Calma, outra versão. Como advogado, eu tô no Instagram como edmar.melo, né? Aí é formal, né? Edmar.melo. E a gente está aqui no escritório, também estou em Santo André, ali no centro, e a gente faz um pouquinho de tudo. Faz um pouquinho de tudo na rede social, mas bem dividido, né? Para não ficar tudo no mesmo lugar, mesmos canais, né? A gente vai deixar as redes sociais do Dr. Edmar. Depois você pega com ele das rádios, para eu também deixar na depois você coloca, o descrição. Pessoal que está vendo aí o seu podcast, coloca lá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Aí o primeiro que acertar, depois você coloca, manda para mim o e-mail, pede para a pessoa colocar o e-mail, eu vou mandar um set para a pessoa via e-mail de meia hora mixado, pessoal. Tá? Então, eu vou fazer uma perguntinha bem fácil. Ó, uma saga que fez aniversário nesse mês, uma das maiores sagas. Vou colocar o nome para vocês me falarem quantos anos ela está fazendo. A saga Star Wars. Quantos anos tem a saga Star Wars? Primeiro que eu respondi aí no podcast. O primeiro filme, Uma Nova Esperança? Isso. Lançamento do primeiro filme. Esse mês está fazendo aniversário. Então, quantos anos está fazendo? O primeiro que acertar, coloca no podcast. Resposta, _e-mail. Isso. Aí manda, que aí eu mando Ou se não quiser colocar o e-mail no canal do YouTube, pode mandar pro nosso Instagram @do mérito com elas. Isso, que aí eu mando um set de meia hora para você só dançar. Não precisa nem... vai ser misturado, hein? Da hora. Ai, que demais. Comemorando também que sexta-feira lançou a série do Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Ai, gente, eu amo Star Wars. Eu já assisti, já a primeira. Né? Bom, muito bom. Doutor Edmar, aqui tem uma lembrancinha obrigado. Da nossa parceira oficial, Santa Mordida. É uma confeitaria artesanal. Amanda Vano, @ Santa Mordida. Santa Mordida. Olha. São brigadeiros gourmets. Pra Chique, adoçar aí a sua noite. Obrigado. Agradecendo a sua presença. Eu posso comer, né? Eu ainda tô bem, dá pra comer. Não tem problema. Pode guardar um pra Dri. Beijo, viu? Pode guardar um pra ela. Tá lá. Se não levar, já tá de olho aqui, ó.
Chegar em casa tem que esconder, viu? Mas obrigado aí pelo convite. Agradecendo muito a sua presença. Obrigada por ter confiado no nosso trabalho e aceitado estar aqui, ter contado aí um pouquinho da sua história. Essas peripécias, né, que a gente faz. De vida. Estão convidadas para ir nas festas flashback também. Você que é jovem, né? Sempre. Eu sou jovem, mas eu tenho alma de mais velha, tá? Não, mas é isso que é legal. Isso que é legal, para você ir, para interagir, leva o namorado, aquela coisa legal. Ai, minha mãe e meu horário das 8 às 10. vão adorar. Minha mãe e meu pai vão adorar. No horário das 8 às 10. Vai, você vai gostar. Tem umas festinhas boas, umas matinês aí na época. Mas é bom, obrigado, né? Estamos aí, a Pri tá sempre com a gente aí também, obrigado pelo convite. Agradecer todo o público de vocês, que eu já assisti uns podcasts de vocês, muito da hora. Estamos comemorando 101 inscritos no canal. Olha, que show. Você vai, é um pulinho daqui, você tem 1000, daqui a pouco 2000, aí você vai abrindo os leques aí, vai mudando, né? E você vai ver, da próxima vez que eu vir aqui, você já vai estar com o estúdio todo profissional aqui. Não, a próxima vez ele vem como DJ. Isso, vem descomplicar. A gente faz uma live. Faz uma live aí, direto aqui de vocês. Participação de vocês. Isso é legal, boa. Top, mas obrigado. Obrigada beijo mesmo. Beijo pra vocês, beijo pra todos aí do canal também. Obrigado pela parceria. Confie nessas meninas que elas são fortes, viu? Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @do Mérito com Elas no Instagram, TikTok e aqui no canal do YouTube. Dá os like. Muito importante o like. Comenta, se inscreve. Vídeo, compartilha, responde aqui a pergunta. Saga Star Wars, quantos anos está fazendo nesse mês de maio? Facinho, hein? É isso aí, para ganhar um setlist especialíssimo. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Igualmente. Até o próximo próxima. episódio, pessoal. Tchau, tchau.